Ó, e aí eu vou passar para vocês o capítulo 6 também, porque assim, eles trabalham muito, né? O capítulo 1 anterior e o posterior muito junto. E eu observei que tem algumas atividades que precisam da diluição também. Então, eu vou trabalhar o capítulo 5 e 6 com vocês, e depois a gente entra na mistura das soluções, com e sem reação, tá bom? Então, ó, o seguinte, diluição de soluções é extremamente importante. Por quê? Porque, ó, pão, pizza, que delícia. Porque o que que acontece, gente? Diluição dessas concentrações, através dessa diluição é que a gente pode controlar as nossas soluções. Por exemplo, se uma solução está muito forte, né, se ela está muito concentrada, eu vou diluir ela. Então, o que que é diluição? É um processo de alteração da concentração, diminuir a concentração. Eu tenho duas maneiras básicas de diminuir a concentração de uma solução. Eu acrescento solvente ou eu retiro o soluto. Só que o processo de retirada do soluto é tão difícil e tão energético que na maioria dos casos a gente acaba acrescentando o solvente. Quando eu acrescento solvente, eu vou ter algumas consequências, como meu volume final aumenta, certo? A minha concentração diminui, porque eu estou justamente, a intenção é diminuir a concentração, tá? Agora, um detalhe. A quantidade de soluto, ela geralmente, a maioria dos 99% dos casos, ela permanece constante. Então, eu não tenho alteração de quê? De soluto. Professora, mas e se eu diminuir a quantidade de soluto? A gente quase não faz esse processo, tá? Inclusive, até um processo que vocês nem utilizam. Só estou falando para vocês que existe para vocês saberem, tá? Então é isso. Então eu tenho uma concentração inicial, uma massa inicial e um volume inicial. E quando eu acrescento um soluto, um solvente, eu vou ter uma concentração final e um volume final. Agora, como eu acrescentei solvente, a massa do meu soluto não alterou. Então eu posso retirar o meu soluto da minha formulação, ok? Resultado, na minha diluição, eu posso diluir qualquer tipo de concentração. Eu posso diluir a massa, eu posso diluir o volume, eu posso diluir a molaridade, eu posso diminuir qualquer uma das minhas concentrações. E qual é a fórmula que eu uso? Sempre a básica. Concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final e o volume final. Aí aqui ele colocou aqui para você, tá certo? Qual é a importância disso? Vocês estão vendo aí que nessa onda de coronavírus, a gente tem uma infinita quantidade de álcool no mercado. Então, eu tenho o álcool 70%, que é o mais indicado. Eu tenho o álcool 92%, eu tenho o álcool 96%, eu tenho o álcool 40%. Resultado, já pesquisas demonstraram que o álcool eficaz é o 70%. E se ele é 70%, o que significa? De 1 litro, eu tenho 70% de álcool. Então, eu vou ter 700 ml de álcool e 300 ml de água. Se o meu álcool é 92%, quer dizer que de 1 litro, eu tenho 920 ml de álcool e o quanto de água? 80 ml. Esse álcool, a gente já sabe que ele não é o álcool ideal para conseguir desnaturar a membrana do vírus e matar. Esses álcools muito concentrados, eles têm uma volatilidade muito alta, ele evapora, né? Ele só resseca a membrana do vírus, mas ela não desnatura e ele continua ainda, né, com capacidade de parasitar. E o álcool 40% não tem eficácia, que eu até vi muitos álcools 40% sendo vendido aí. Ele é vendido mais para limpeza de superfície, certo? E aí, resultado. Até falar nisso, Iane um dia me perguntou sobre a limpeza, né, do material eletrônico com álcool. E aí eu dizer uma coisa para vocês, que o celular com álcool normal, ele oxida as peças e estraga. O álcool ideal, no caso, seria o álcool isopropílico. Como é um álcool difícil para comercializar, eu estava observando que o que eles estão fazendo? Eles estão passando um insufilme plástico, aquele plásticozinho transparente em volta do celular. E eu já testei, já é bem eficaz, tá? Para aí você, quando chega em casa, em vez de você borrifar o álcool, o que você faz? Você só tira o insufilme dele, tá bom? Então vocês fazem um teste. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp para vocês, que eu achei bem bacana. Então, ó, a nossa diluição é basicamente isso. O que você precisa lembrar? A concentração final da sua solução diminui, que é o que você está fazendo, a diluição. O volume da sua solução aumenta,
porque você está acrescentando, né, o solvente. Cuidado que geralmente as questões não perguntam do volume final, ele pergunta do volume adicionado. Então, numa solução de tantos mols e tal, a solução final foi isso. Quanto foi adicionado para chegar naquele ponto, tá bom? E a quantidade de soluto, que é massa, que é o volume, que é o número de mol, não se altera, porque a gente faz acréscimo de solvente, ok? Quanto às formulações, como o soluto não altera, você tira o soluto da sua formulação. Então, você vai ficar aqui, ó. Antes da sua diluição, você tem aqui que a massa do seu soluto é igual, por exemplo, aqui, pegar a concentração comum, que é a concentração vezes o volume. Depois da sua diluição, você tem uma concentração 2 e um volume 2. Com essa massa 1 não alterou em relação a essa primeira concentração, você corta as duas e iguala as formulações, certo? É simples a parte de diluição, não é complicado, só que ela é extremamente importante. Muito importante. Principalmente agora nessa época de coronavírus, eu vou até passar uma questão para vocês. Lembra que eu passei para vocês a questão do carro-pipa, não foi? Não esqueci não, tá bom? Agora que eu vou passar essa questão para vocês e eu vou cobrar essa questão, tá? Por quê? Por isso que a gente aprende química, para a gente aprender a fazer essas soluções, aprender a fazer essas formulações, ok? E os meninos aí que me responderam, Iane, Miguel, João Pedro, Gustavo, quase acertaram. Tá bom? Eu vou até passar para vocês de novo agora, depois dessas aulinhas aqui, para vocês testarem novamente, tá? Deixa eu ver aqui. Então, você tá vendo que ele é bem simples, não tem muita formulação nem nada. Aqui ele já começa com misturas de soluções, mas eu vou começar com vocês mistura de soluções, porque tem as misturas de mesmo soluto, tem as soluções com solutos diferentes e tem as soluções com reação entre os solutos. Eu quero fazer isso para vocês num videozinho separado para a gente trabalhar, tá bom? Então, vamos resolver os exercícios de solução, de diluição, tá? O de mistura não, que eu vou gravar um vídeo aqui para vocês separado, ok? Então, um beijinho e até daqui a pouco.